Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre depressão. É um tema muito vasto e a minha preocupação mais no momento é que haja uma reflexão de cada um de nós, né, de cada um que está podendo ouvir, a respeito da palavra depressão. Nós temos o hábito de usar, vocês já devem ter notado, inúmeras vezes o termo eu estou deprimido, ou eu estou passando por uma depressão, ou eu tenho uma depressão, e sem se dar conta do quão profundo e de como é sério esse diagnóstico, de fato, vamos dizer, essa doença, porque a depressão, diferenciando da tristeza, de fato é um quadro clínico que necessita de tratamento. Existem momentos, existem situações na vida de uma pessoa que ela acaba por razões da própria história, ela entra num quadro, vamos dizer assim, depressivo, que se traduz por desânimo, alienação da própria vida, desmotivação, desinteresse profundo por tudo. Realmente isso pode ocorrer. São situações, podem não e ocorrem, são pessoas que passam eventualmente por perdas muito graves, por situações de traumas, né? E que, dependendo da estrutura, da história de cada um, o caminho, às vezes, é uma reação que nós costumamos chamar, na clínica psicanalítica, de depressão, né? Que a psiquiatria também chama de depressão. E a psicologia também, né? Todas essas áreas do entendimento humano têm em comum esse momento que uma pessoa pode realmente precisar desse diagnóstico, né? E necessita de um cuidado especial. E aí ela precisa de um tratamento. E muitas vezes até aliado a um medicamento. No entanto, se nós formos refletir, será que muitas das situações que passamos não necessariamente se trata de uma depressão? Porque muitas vezes nós nos escondemos, né? Não de uma forma tão consciente assim, não é tão deliberado, mas nós nos escondemos, vamos na direção de uma situação de mais conforto para não ter que enfrentar aquela situação, aquela perda, aquela dor, ou aquela decisão que precisa ser tomada, um relacionamento que precisa ser reavaliado, ou talvez até que seja concluído, que, enfim, quantas situações que nos demandam essa dor, porque passar por situações da vida também é passar por dores, que nós não podemos negar. Então, muitas vezes, quando a pessoa quase que se esconde atrás de um quadro de depressão, supostamente, ela está escondendo da própria vida. E não se trata de uma depressão. Então é importante que você reflita, mas o que está acontecendo realmente comigo? Por que eu quero passar o dia inteiro dentro de um quarto, passar o dia inteiro sem fazer realmente nada, me privando das situações boas, né? Da minha própria história de vida, daquilo que eu já construí? Por que num determinado momento eu estou me isolando de tudo? O que está realmente acontecendo? Em que ponto que eu tenho que parar para tomar a rédea dessa vida e fazer essa vida caminhar de uma outra forma? Então, muitas vezes, o que nós mesmos falamos para nós mesmos, nós estamos em depressão, é muito mais sinônimo de estamos passando por uma dor profunda, uma dor que machuca, sem dúvida, mas que não é só com uma pílula mágica que essa dor vai ser eliminada. Porque muitas vezes o remédio vai atenuar, mas ele não vai eliminar. E nós vamos precisar passar por essa dor. A questão da depressão, ela tem que ser, de fato, olhada de uma forma muito, muito responsável, porque existem inúmeros
diagnósticos que se interligam e muitas vezes não é o título em si o que mais preocupa, porque na maioria das vezes, inclusive, a medicação é muito parecida. O que se diz, o que se chama de síndrome do pânico, ou o que se diz por depressão, certas situações de estresse, alteração bipolar, todos esses rótulos que nós estamos convivendo atualmente, eles mais ou menos têm uma medicação semelhante para conter os impulsos, para poder dar um start de ajudar na motivação, mas todos têm que ser bastante clara a situação, a não ser em situações de trauma profundo, de perdas, que a pessoa está praticamente em choque e que aí a medicação ela tem que ser considerada como a melhor opção. A pessoa, quando está em momentos absolutamente traumáticos, em estado de choque, não adianta você conversar, você pode estar ao lado dela, você está em silêncio, mas não tem nada que possa realmente fazê-la ouvir. E aí realmente a medicação é a mais aconselhada, né? Uma medicação feita por médicos, uma medicação cuidadosa e criteriosa. No entanto, com relação às demais situações que se apresentam, como nós já conversamos, principalmente consideradas as depressões, precisa ser reavaliada para que cada um tome a sua própria vida, como eu já conversei, e aliado ao remédio, porque em alguns momentos a medicação ela se faz necessária, mas para dar o ponto de partida, como um start, e não para ficar numa dependência e só ser reduzido a um tratamento medicamentoso. Eu sei que em alguns momentos na vida o tratamento medicamentoso ele é o único possível. Às vezes uma pessoa mora muito distante, não tem acesso a nenhuma outra ajuda possível, nenhuma terapia, nenhum grupo de apoio, então o medicamento ele tem a finalidade. Mas caso exista a possibilidade de escolha, sempre é bom repensar. O que vai exigir da pessoa é que ela comece a se olhar de uma outra forma e muitas vezes nessa reavaliação da própria vida, a medicação vai ficando em segundo plano e as mudanças de hábito, mudanças de pensamento, de atitudes, escolhas vão sendo enfrentadas. É evidente que com as angústias inerentes a todo o processo de transformação, porém uma vida nova se apresenta diante daquele ser humano. Bom, eu espero que essa reflexão sobre a palavra depressão ela possa auxiliar a nós todos. Uma boa tarde para vocês. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Você ouviu o programa Entre Laços com a doutora Márcia Espada.